Olá pessoal, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite da participação aqui neste evento do Conexão Trade Online, né? Espero que todos tenham um bom aproveitamento, boa sorte aos demais palestrantes e também a todos os profissionais de trade marketing das demais áreas que estarão interagindo durante esse evento e espero vocês na nossa palestra Qual o real potencial do seu Pricing Power? Vamos dar início então à nossa palestra. Qual o real potencial do seu Pricing Power? Todos os profissionais na área de trade marketing, na área de vendas, enfim, das áreas de negócio, né, estão envolvidos de alguma forma com o preço. Hoje, a questão da precificação, a execução dos preços e a discussão das rentabilidades, sejam dos clientes, dos varejistas, da indústria e seu impacto no shopper, é um dos maiores desafios hoje dos profissionais. Começando pelo conceito do Pricing Power, né? Esse é um conceito muito debatido hoje em dia. Se nós pegarmos uma afirmação do Warren Buffett, que é um dos maiores decisores de negócio do mundo, ele considera que um dos maiores desafios na hora de você avaliar uma empresa é entender o seu Pricing Power. E o que significa isso? E trocando em miúdos nas palavras dele. Se você tiver que, no momento que aumentar 10%, fazer uma oração para conseguir fazer este efeito, o seu negócio é um negócio terrível, né? Então, o que significa? O preço, ele é um fator muito sensível hoje em dia nos nossos negócios, né? E um dos pontos importantes ele deveria agradar aos nossos shoppers, ele deveria agradar os nossos clientes, ele deveria agradar os nossos acionistas, enfim, e posicionar a marca no real valor que está destinado para ela no mercado. Mas muitas vezes a gente tem a sensação de que não está agradando ninguém na cadeia, ou só estamos agradando um dos lados da cadeia, né? O nosso cliente pode estar feliz, mas o nosso preço na ponta não está adequado. O nosso preço na ponta pode estar adequado, mas não está gerando a real rentabilidade para o nosso negócio. Muitas vezes até aquela sensação de que a gente pratica os preços, muitas vezes aumenta preço, mas cadê a cor do dinheiro, né? A nossa rentabilidade não acontece. E esta situação de preços é hoje, sem dúvida, um dos pontos, dentro dos 4 P's de marketing, P de produto, o P de distribuição, o P de promoção, o P de preço é o único deles que é um driver de rentabilidade para o nosso negócio. Para todos os efeitos, o produto, ele é um custo, né? Enquanto a gente não consegue comercializar um produto, ele é um estoque, ele tem um custo de inventário. Para a gente distribuir um produto, também é lógico que a gente quer estar presente no maior número possível de pontos de venda. Porém, para todos os efeitos, nós vamos ter que ter um investimento para distribuir esse produto. Promocionar. É muito importante a gente promocionar o nosso produto ou serviço, divulgar o nosso produto ou serviço. Porém, isso vocês sabem muito bem que também exige altos investimentos hoje em dia, né, para ter esse efeito aqui. Já o preço, ele é um driver de rentabilidade, porém, se não bem trabalhado, pode ser também um efeito desastroso no nosso negócio, né? E pode muitas vezes destruir até o posicionamento de uma marca. Como fazer para então alavancar o potencial do nosso Pricing Power? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. E para essa discussão, a arquitetura de uma gestão de pricing, ela envolve 4 grandes pilares. O primeiro pilar é o pilar da estratégia de pricing, né? Da definição de pricing. O segundo pilar é a estrutura de pricing. O terceiro é a política de pricing, né? A política comercial. E o quarto é a governança de pricing, né? O gerenciamento dele. Vamos discutir esses 4 blocos ao longo do nosso material aqui. Então, vamos discutir o primeiro bloco da gestão de pricing, que é o Pricing Strategy, ou a estratégia de pricing. Este bloco é um bloco essencial na fundamentação do modelo. Por quê? Quando você define, ou alguém da empresa define o preço, ele vai seguramente enfrentar uma série de conflitos de interesse dentro de uma organização. Quais são eles? Conflitos que são positivos, mas que geram uma negociação, muitas vezes um desgaste muito grande. Um CEO de uma organização, ele visa a maximização do market share no mercado. Então,
Então ele gostaria de ter o preço ótimo para ter a melhor fatia de mercado possível. Alguém da área de finanças, por exemplo, vai estar muito preocupado com a rentabilidade, né, e com a definição dos custos desse produto, que muitas vezes não conversa com uma estratégia de market share. Alguém da área de marketing vai estar preocupado em ter o preço mais adequado para o teu shopper ou para o teu consumidor na ponta, né? E muitas vezes isso não conversa com a área comercial. A área comercial é focada muito em volume, quer fazer a melhor negociação para ter o maior volume possível, né? Só que isso também muitas vezes não conversa com o financeiro, não conversa com a estratégia também de marketing. E também temos outras áreas, por exemplo, a área de produção, que está muito preocupada em ter o melhor posicionamento de preço para ter a melhor movimentação de ajuste entre giro e a produção, para evitar uma mão de obra excessiva, para evitar segundos turnos de produção, para evitar que isso vá acarretar em outros custos também. Então, esse gerenciamento de conflito, ele já começa na estratégia de pricing, né? Se nós definirmos uma estratégia que não alinhe os interesses internos da organização, vai ser muito difícil a gente ter o preço ótimo na ponta. E o que é o preço ótimo? Então vamos lá. Para a gente definir preços, existem várias formas e várias maneiras, mas em resumo, 3 delas são as mais praticadas. Primeiro, é o que a gente chama de cost plus, que é você praticar e definir o teu preço em função do custo do produto ou do serviço. O segundo bloco, ou a segunda estratégia, poderia ser no competition based, ou baseado na concorrência, onde você define o teu preço em função de um index, de um posicionamento em relação ao seu concorrente, né? Vamos discutir essa também. E a terceira, que é talvez hoje a mais moderna e a mais difícil de ser aplicada, que é a do value-based pricing, que é você definir o teu preço em função da melhor equação de valor para o teu cliente, ok? Vamos discutir estas 3. Antes um pouquinho, vale a pena a gente discutir um pouco de conceito. Preço, valor e custo. São elementos que estão muito conectados, mas são muito diferentes, né? O que é o custo? Custo são todos os valores atribuídos na definição ou na elaboração de um produto ou serviço, né? Vamos dar um exemplo. Se estivermos discutindo um produto, todos os custos ligados à produção, à mão de obra, né? Ou até o custo da mercadoria vendida, o CMV, a embalagem, enfim, todos os custos que são envolvidos para a produção daquele produto ou serviço são custos. Preço é o que você define que o teu produto ou serviço vale para alguém, né? Então, quando você atribui um valor monetário, você precifica o seu produto. Este é o preço. Agora, o que é valor, né? Valor é o quanto que o seu cliente identifica que aquilo vale para ele. E ele vai criticar o seu preço em função do quão real é aquele valor. Um bom exemplo disso é: o quanto vale uma garrafa de água? Você deve estar se falando, né? Olha, vale R$2, R$3, R$4. Ok. Seguramente você já pagou muito mais do que isso. Talvez você já tenha pago até 5 vezes mais do que isso. Ou você já tenha pago até menos. Vai depender do ambiente que você consumiu. Se você consumiu uma água, por exemplo, num show, num teatro, você seguramente pagou mais. Num restaurante, né? Num aeroporto. Agora, se você vai ao supermercado ou mesmo você compra no semáforo, você vai ter para o mesmo produto, para a mesma marca, para a mesma embalagem, tudo, posicionamentos de preço diferentes. Por quê? Porque o valor daquele produto ou serviço naquele momento, ele é diferente para você, né? Voltando então para as estratégias de definição de preço, elas são 3 estratégias utilizadas, porém muito diferentes. Então vamos discutir a primeira estratégia, que é a estratégia do Cost Plus. O que significa o Cost Plus? O Cost Plus é uma estratégia hoje muito utilizada, é a mais utilizada pelas empresas. 70% das empresas ou mais utilizam esse tipo de estratégia, que é você atribuir o teu preço em função do teu custo. Dando um exemplo,
para produtos, para facilitar, se o nosso produto ele tem um custo de 40, utilizando a estratégia do Cost Plus, eu posso atribuir, por exemplo, 50% de markup em cima desse preço. Eu estaria atribuindo um preço de R$60. Ou seja, a minha margem vai ser R$20, né? Esta estratégia, ela, de certa forma, protege, né, os nossos interesses de rentabilidade, porque eu estou definindo qual vai ser a minha rentabilidade. E isso daí dá uma certa tranquilidade do ponto de vista financeiro, mas pode ser uma tranquilidade muito falsa, né? Porque esta margem é a margem cega. Quando a gente vai praticar um preço de 60 na vida real do dia a dia, muitas vezes lá na ponta, este 60, eu vou ter uma performance de vendas, um volume, né, que eu defini em cima das minhas variáveis internas. Então, se eu vendo por 60, ou eu vendo por 65, ou por 40 ou 45, eu teria um desempenho de volume diferente. E este volume vai influenciar na minha rentabilidade da organização, né? Então, quando eu só olho o prisma interno, eu desconsidero variáveis importantes de mercado. Outro ponto importante também, vamos imaginar um produto como um automóvel. Então, quando você define, por exemplo, o preço de uma Volkswagen, quando ela define um preço, por exemplo, de um Gol, ou define o preço, por exemplo, de um carro, de um Jetta, né? Provavelmente a diferença de custo entre um carro e outro, ela não acompanha a proporção do preço, né? É claro que vai ter um pouco mais de aço, um pouco mais de, enfim, de outros insumos aí da produção, mas a diferença de custo, ela varia muito pouco. Agora, o preço varia. Por quê? Porque outros elementos, né, ligados ao que é valor para o cliente, são introduzidos aí que você consegue cobrar mais caro pelo teu produto, pelo teu serviço, né? Para alguns produtos eu busco mais volume, para outros eu busco menos volume, porém mais valor agregado. Agora, se eu utilizar somente o Cost Plus, talvez os meus preços seriam baseados no meu custo, seriam muito similares, eu não teria uma variação de mix tão adequado. E essa discussão é super complexa da gente ter quando a gente utiliza somente essa estratégia, ok? A segunda estratégia é baseada na concorrência, ou Competition Based. Já você passa, utilizando essa metodologia, a ter um pouco mais de complexidade para definir o preço, porque você tem que ter um monitoramento do preço dos seus concorrentes, né? E em função desse preço do concorrente, você começar a atribuir qual é o índice que você quer posicionar o teu preço. Se você, por exemplo, é líder, provavelmente você vai querer se posicionar acima um pouco do teu concorrente. Se você é um similar ou um Me Too, né, você vai querer acompanhar e estar próximo, uma bandinha aqui do seu concorrente. Agora, se você está seguindo, né, se você hoje está tentando abocanhar mais mercado, market share, você vai querer estar um pouco abaixo do seu concorrente. Ou se você considera que os seus atributos hoje não justificam você cobrar o que ele cobra. Pensando dessa forma, é lógico você trabalhar assim. Só que na prática, quando você mapeia o preço do seu concorrente, qual é o preço que você está mapeando? É o preço médio, né? Ele varia demais de um ponto de venda para outro. Como é que você vai fazer a execução disso na ponta, né? O que o vendedor ou o gerente comercial vai conseguir produzir de efeito na prática? E como que você vai fazer essa mudança constante de monitoramento desse preço para poder seguir e ter uma prática correta na sua execução? Outra coisa importante, quando a gente usa basicamente só o Competition Based, a gente acredita que o nosso cliente, o nosso concorrente, ele fez uma gestão de preço ótima, o preço dele está totalmente correto e que eu me posicionando próximo dele, eu vou estar com uma boa execução. E a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, né? E para fechar, se o meu cliente ele abaixa 30% o preço, e eu estou seguindo essa estratégia, eu deveria baixar 30% o meu. A gente aguenta do ponto de vista de rentabilidade fazer esse movimento? Então, essa é uma discussão profunda, a gente podia usar um capítulo só para falar sobre isso, mas existem muitas armadilhas quando você utiliza a do Competition Based, mas ela já é mais próxima do mercado do que a Cost Plus, ok? A terceira estratégia é o Value Based Pricing. Qual é o princípio disso? É você tentar atribuir, né? O desafio é você atribuir um preço que fique o mais próximo do possível do ótimo, que é o valor para o teu cliente ou o teu shopper, né? E para isso, você deveria primeiro entender e aprofundar no que a gente chama de Superior Customer Understanding,
ou seja, um entendimento superior, nível alto de clientes B2B e de shoppers e consumidores, para você ter qual seria a tua faixa, a tua banda de preço mais adequada que ele está disposto a pagar, baseado no teu posicionamento de marca, baseado nos features do seu produto, e que você possa então voltar para trás e ir trabalhando na cadeia para chegar naquele preço ideal, que vai ter o melhor volume, a melhor rentabilidade, vai alinhar os interesses da cadeia. Porém, é altamente complexo. Você tem que ter um big data de informações muito bem estruturado, você tem que estar muito próximo dos seus clientes, você tem que ter muitas pesquisas e informações em relação aos seus shoppers, né? E você também tem que ter um sistema, né, de comunicação interno com a tua equipe comercial, a equipe de marketing, a equipe de trade muito bem estruturado, com bandas bem definidas, porque constantemente esses interesses baseados na economia ou nas respostas do mercado vão se alterando e você tem que estar muito atento a isso, né? Mas hoje seria, na nossa avaliação, uma combinação de tudo, essa estratégia mais próxima possível do pricing power, né? Todas as demais, elas têm deficiências, né, ao longo do gerenciamento do dia a dia. Mas vale a pena ressaltar, praticar value-based pricing exige uma ciência e arte, né? Muitas vezes a gente escuta nas empresas, olha, eu baseei meu preço em função do valor do meu cliente ou do meu shopper. Só que quando a gente vai olhar aquilo, né, e como foi estruturado, não está muito claro o que foi praticado ali, né? E existem também metodologias profundas, né, de elasticidade de preço e estatística para você também fazer as suas simulações em relação a isso. Fica então uma oportunidade em outro momento a gente abordar mais esse tema também, tá legal? Mas basicamente essas são as 3 mais usuais estratégias de definição de preço hoje em dia. O segundo bloco de uma gestão de pricing é o pricing structure, ou estrutura de preço. Qual é a conexão dela com a estratégia? Muito bem, quando você define o teu preço, a tua estratégia de preço, você, no seu negócio, existe uma cadeia entre a tua produção, a tua confecção do seu produto e a ponta onde você está oferecendo o seu produto ou o seu serviço, né? Essa cadeia pode ter diversos elos no seu go-to-market, né? E estes elos, eles vão influenciar naquilo que você projetou na sua estratégia. Então você precisa conhecer muito bem. Nós temos uma metodologia que é o Pricing Waterfall, que é a cascata de preços. Essa cascata permite com que você fragmente e entenda a sua estrutura de preço. Você sabia que o teu preço, você pode ter 5 ou mais tipos de preço? Vou dar algum exemplo. Base Pricing. O Base Pricing é o quanto que é o custo do seu produto. Essa é a base do preço. List Pricing, que é a precificação da lista. Esse preço que, teoricamente, seria o teu preço base 100, né, o seu preço cheio. O Invoice Price, que é o preço de nota fiscal. Então, já seria o terceiro preço. Você vendeu por 100, mas quando você já atribuiu alguns descontos, alguns abatimentos aqui, o seu preço de fatura, né, de nota fiscal, o Invoice Price, ele já é um pouco menor do que o teu preço de lista. Depois disso, nós temos o Net Price, que é o que o teu cliente enxerga, porque depois que ele recebeu a fatura, você pode ter negociado algumas condições com eles, bonificações, investimentos, contratos, que ele tem também um acréscimo, né, de investimento que reduz o preço dele. E para você também, o que ele pagou já passa a ser este preço, que é o Net Price. Acabou por aí? Não. Porque depois disso você internamente tem também custos de servir, como por exemplo comissões de vendas, como logística, frete, outros elementos que entram aí. Então você vai ter o teu Pocket Price, que é o quinto preço, né? Que é o que de fato ficou no seu bolso. E assim podemos colocar o Pocket Margin também e outros preços. Então pelo menos você tem uns 5 tipos de preço. E muitas vezes, não entendendo a estrutura, dentro de uma reunião de negócio, a gente está discutindo o preço, existe uma mistura. Tem alguém falando do preço do Invoice Price, alguém já está falando do Pocket Price, alguém já está falando do List Price. E isso daí pode dar uma confusão danada na hora de fazer esse gerenciamento. Então, a montagem dessa cascata de preço, ela é essencial.
E ela não conversa com os indicadores financeiros, o DRE, demonstrativo de resultado do exercício, ou um P&L. É uma montagem diferente, né? Porque o P&L ele visa você entender como que é a rentabilidade e os custos do seu negócio baseado no seu faturamento. A cascata de preços é você entender do que você traçou da sua estratégia do base price até a ponta, que seria o sétimo preço, né? O sellout price, ou o preço de PDV, por exemplo, tudo o que aconteceu nessa cadeia. É muito importante você ter uma estrutura de preço muito bem desenhada para entender o impacto dos preços na cadeia. Explorando um pouquinho mais estes elos, né, da estrutura de preço, vou mencionar rapidamente aqui alguns impactos nessa cascata. Por exemplo, entre o seu base price e o seu list price, se o teu base price foi 40 e o teu preço de lista foi 100, 60 aqui, que foi esse acréscimo, é o que você lá na estratégia que a gente discutiu atrás, traçou, seja pela Cost Plus, ou pelo Value Based Price, ou pelo Competition Based, você traçou o quanto que o teu produto vale. A gente brinca, o quanto vale o show, né? Entre 40 para 100, você definiu que é 60 por alguma razão, né? Então, já tem elementos aqui nessa cascata que sobe, né, no primeiro elo. Da tua lista de preço para o seu preço de nota fiscal, o invoice price, existem fatores redutores desse preço, que podem ser descontos, por exemplo, de canal, pode ser desconto de porte, tem a questão, por exemplo, do seu go-to-market, como que está regionalmente, os impactos de impostos também, enfim, alguns elementos que entram, o frete, entre o seu preço de lista para o seu preço faturado, né? Muitas empresas organizam de formas diferentes, aqui eu dei alguns exemplos. Entre o seu preço de nota fiscal agora, já que chegou na mão do cliente, e o teu net price, podem ter outros descontos e elementos, rebates, podem ter bonificações, contratos, uma série de outros elementos de negociação que também vão abaixar o preço entre o preço de nota fiscal e o net para o cliente, né? E é uma outra configuração dessa estrutura de preços. E do net price para o pocket price vão entrar os custos de comissão, como eu já havia mencionado, vão entrar, por exemplo, os custos de servir todos, né? Você cobrou um frete lá atrás, agora você tem aqui o teu custo real desse frete. Você cobrou o imposto lá atrás, você tem o abatimento do imposto aqui. Então, elementos que estão entrando aqui são redutores entre o preço, o net price e o pocket price. E por diante, né, você vai tendo outros elementos até chegar na tua margem, o pocket margin, que é, de fato, reduzir o teu preço, o teu custo de CMV, e outros elementos que entram, então, até você ter o pocket margin. A estruturação dessa cadeia é um grande desafio, porque muitas vezes nas empresas esses descontos não estão organizados dessa forma. Não existe uma estrutura de organização dessa forma. São vários descontos que estão ali no sistema por muito tempo, enfim. E os canais também não estão classificados corretamente. Isso tudo bagunça muito a estrutura. Muitos critérios, poucos critérios, difícil de entender. Isso tudo é um pano de fundo para o próximo tema, que é a política comercial, a política de preços, que visaria organizar essa estrutura. Então nós vamos discutir, a partir do próximo bloco, a política comercial. Chegamos no bloco da política comercial, né, do Pricing Policy. Muito bem, este bloco, pessoal, é um bloco principalmente das empresas de B2B, fundamental. Por quê? Voltando, nós tivemos uma estratégia de preço lá atrás, onde a gente atribuiu um preço que seria o ideal, de alguma forma. Nós desenhamos a nossa estrutura de preço na cascata para a gente entender todos os impactos de todas as linhas bem organizadas. Isso já é, como eu mencionei, ciência e arte. E agora nós vamos definir uma política. O que é uma política comercial? É para cada bloquinho desse que está envolvido na estrutura de preços, a gente definir uma política de aquisição de um desconto, uma política de utilização desse desconto. Muitas políticas mais sofisticadas vão no nível de pay per performance, que é você entrega uma condição diferente para um cliente em função da performance que ele teve
ou que vocês tiveram juntos com o negócio, né? E aí você pode desenhar, né, políticas que vão conversar com aquela estrutura de preço. Agora, quais são os riscos envolvidos na política? Muitas vezes, em muitas empresas, você não tem uma política hoje muito bem estruturada. Você tem descontos, né? Muitas vezes subjetivos, e muitas exceções a algumas supostas regras que estão desenhadas. Então você não tem uma política. E isso daí pode dar muitas situações embaraçosas perante clientes, aquisições, pode conflitar com a estratégia de preço inicial desenhada, pode dificultar a próxima etapa, que é a gestão disso, porque a execução não está adequada, pode ferir a rentabilidade, enfim, várias questões podem estar envolvidas aí. E essa política comercial, ela é muito importante porque muitas vezes a equipe comercial da empresa, ela utiliza a política para arrumar uma estratégia não bem definida de preço no início, né? Então, eu defini um preço, como a minha cascata teve tantos impactos, eu não estou conseguindo chegar no preço que eu montei. E aí eu sou forçado, né, a oferecer descontos, mais descontos, menos descontos, para garantir o preço que eu defini lá atrás. E isso aí só vai corroendo a rentabilidade. Então a gente olha, por exemplo, hoje muito, quando a gente faz a cascata de Pocket Price, muitos clientes que não entregam a rentabilidade adequada para o negócio, né? E isso não necessariamente está relacionado ao volume deles. Falando em volume, uma política mal definida pode gerar uma negociação transacional, que é quanto maior o volume, menor o preço. Quanto menor o volume, maior o preço. E essa gangorra só vai fazendo com que os clientes pequenos vão ser sempre pequenos, os grandes vão ser sempre grandes e a concentração dos clientes vai aumentando. Fica aqui uma oportunidade para em outro momento a gente aprofundar em políticas comerciais, mas o primeiro ponto é, a política ela tem dois grandes blocos. O bloco entre o lista de preço e o preço de nota fiscal, a gente chama de on-invoice, o preço que está dentro da nota fiscal, perdão, preço não, os descontos que estão dentro da nota fiscal, é o bloco on-invoice. E aí existem vários elementos na estrutura e políticas a serem desenhadas. E o segundo bloco é o off-invoice, ou fora da nota. São investimentos de depósito ou abatimentos nas contas dos clientes, né? E que também, para cada na estrutura, um desenho bem feito dessa cascata, né, dessa estrutura de off-invoice, e qual é a política de aquisição e de execução disso é fundamental. Se isso não estiver bem estruturado, repetindo, esse investimento todo ele pode ser canalizado para um produto somente ou para 2 SKUs e destruir toda a estratégia de preço que a gente montou, né? Então, ele deveria promover o sellout e muitas vezes a gente sabe que fica escravo do preço aqui. Muito bem, pessoal, acho que deu uma pincelada interessante na política comercial e este é um bloco vital para que você continue garantindo desde a estratégia, da estrutura, até chegar agora no próximo bloco, que é a governança de preço. Indo para a parte final, nossos 4 elementos da gestão de preço, Pricing Strategy, Pricing Structure, Pricing Policy, agora vamos falar do Pricing Governance, governança de preços. Olha, gente, parece que todo bloco que eu falo que esse é o mais desafiador. E, na verdade, todos são, né? Porque, veja, governança de preços hoje é um calcanhar de Aquiles nas organizações. Tem uma série de situações que acontecem e a gente vê uma carência hoje de uma gestão de preço. Muitas vezes a gente não tem dados, elementos para discutir. Esses dados, às vezes, são capturados pela equipe de vendas, que não são bons auditores de preço, né? São promotores, por exemplo, de merchandising, e os preços não são factíveis, né? Não são preços de confiança, então a gente fica com dúvida de usar aquele preço para definir. Ou utilizamos institutos que têm preços médios de mercado, mas são distantes das realidades na granularidade das lojas. Então, discutimos preços hipotéticos que não refletem a realidade. Muito bem, essa primeira parte, a parte de dados, já é uma complexidade a gente ter elementos. Depois, como eles são classificados é a segunda discussão. Muitas vezes são aplicados preços médios. Então, você vai numa praça, por exemplo, vamos pegar uma praça de São Paulo ou Porto Alegre,
e você tem, ó, meu preço médio praticado aqui, por exemplo, é 5,60. Só que você vê uma dispersão lá, que vai muitas vezes de 2,50 até 9,80. Ou seja, o preço médio, ele não reflete a realidade, porque se você está numa loja onde é 9 e pouco, você vai achar que 5 é um preço baixo. Se você não está numa 2,50, você vai achar que 5 é um preço absurdo. E isso daí, muitas vezes são tomadas como verdades algumas informações pouco apuradas, né? De pouca confiança, ou mal organizadas, que se tomam decisões no dia a dia por elementos super pouco técnicos, né? E também em termos de governança de preço, muitas vezes as bandas de preço que deveriam ser aplicadas na ponta entre um preço, por exemplo, um preço mínimo para um efeito promocional e um preço máximo, essa banda nem existe, né? Ou se existe, ela foi muito mal definida lá atrás. E fica muito difícil a gente executar aquilo que foi combinado. Mas, como eu falei, muitas vezes nem existe. Então, fica à mercê do nosso cliente ou da nossa equipe comercial definir qual vai ser esse preço. E aí, já estamos na ponta final. Então, aqui na gestão de preço, a gente vê quando faz algum tipo de esforço nisso, que a gente não consegue entender o que está acontecendo com o preço, né? As quebras regionais, as granularidades, os territórios comerciais. Então, estruturar uma governança é fundamental, é vital, né? E existem vários blocos para você estruturar uma governança de preço, seja na classificação dos dados, na organização das informações, nas conclusões das análises. Existem materiais potentes hoje com analytics ou até com inteligência artificial para a gente mapeamento de preço, a classificação dos clientes, a classificação dos pontos de venda, né? A organização dessa estrutura. Depois a materialização dos indicadores, dos KPIs de preço, né? Existem hoje vários elementos gráficos onde você consegue ter mais confiança na decisão de preço, elasticidade de preço, né? Simuladores de preço, para que você na governança consiga disponibilizar simuladores para a equipe comercial, para que ele consiga, antes de oferir o preço, identificar se ele conversa com a estratégia, dashboards, enfim, vários elementos importantes para que você consiga fazer a gestão. E um ponto importante também da gestão, além da forma, é o processo da gestão. Quem é que é responsável por definir preço? Quem é que é responsável por autorizar? Quem é que é responsável por registrar? Quem é que executa? Quem é que monitora? Quem é que controla? Quem é que muda? Se essa governança não está muito bem estruturada e todo mundo tem influência no preço, a política vai sendo destruída e a gente vai dando uma margem para muitas exceções. Ou seja, o processo de governança também é fundamental. Ele já vai selar todo o modelo desde o início até o final. Bom, pessoal, eu acho que com estas discussões que tivemos aqui, né, talvez o nosso tempo ele não seja suficiente para aprofundar, né, na discussão que a gente gostaria. Porque o preço ele é um tema muito contagiante, né? É um tema muito sedutor, é um tema, paralelamente com isso, muito complexo, né? Como eu mencionei, existe muita ciência e arte, muitas vezes, né? Eu costumo até brincar, com pouca ciência a gente acaba fazendo arte, né? Porque é importante a gente estruturar esses 4 blocos de pricing, para que a gente tenha um bom efeito Aí vamos voltar para o início da palestra. Será que hoje, né, a gente está com o nosso preço ótimo? Será que a gente está com o nosso pricing power em alta? Ou se nós fizermos uma avaliação dessa estrutura toda que eu mencionei, a gente hoje está vulnerável na nossa cadeia de preço, né? Fica aqui a reflexão. Muito bem, gostaria então, gente, de agradecer muito, né, a participação nesse evento do Conexão Trade Online. Mais uma vez, espero que vocês estejam aproveitando bastante esses conteúdos super ricos, né? Em relação a Dr. Trade, que é a nossa consultoria, nós temos um foco em Sales and Marketing, então nós temos outros elementos importantes como Go-to-Market, como excelência comercial, excelência em Trade Marketing, Merchandising, enfim, vários outros capítulos e elementos que vocês podem encontrar conteúdo no nosso site, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, no nosso blog. E mesmo se quiser, fique à vontade para nos contatar, a gente tomar um café e discutir esses elementos, né, nos nossos workshops. Fique à vontade para entrar em contato com a gente e outros momentos para a gente discutir isso. Tá legal?
Muito obrigado, espero que vocês aproveitem esses conteúdos e nos vemos em outras oportunidades, seja nos nossos workshops presenciais, sejam em reuniões, sejam em cafés ou mesmo em instrumentos como esse digital. Muito obrigado a todos, um bom aproveitamento do evento para todo mundo.